E quando a pessoa responde pelo culposo, é até 4 anos de reclusão. Ele pode automaticamente ser substituído por serviço comunitário ou pagamento de cesta básica. E a gente acha que pagar com cesta básica ou serviço comunitário por ter tirado uma vida por pura irresponsabilidade é inaceitável e sinaliza para a sociedade que esse tipo de conduta é admissível, porque afinal de contas, alguém que bebe, anda mais de 90 por hora numa rua onde o limite é 30, ela correu o risco de produzir o resultado que é tirar a vida de um inocente. O Vitor foi assassinado já passa de 6 anos e sequer foi marcado o júri. Essa fala é do Newton Gurman, tio do Vitor Gurman, morto há 6 anos na Vila Madalena. Nós conversamos com o Newton na segunda-feira e foi quando ele falou isso que você ouviu agora. Ontem saiu a decisão da Justiça que decidiu tirar o dolo do caso dele, da mulher que atropelou o Vitor, a Gabriela Guerreiro. A Justiça decidiu por 2-1, por 2 votos a 1, que ela não vai responder mais por homicídio doloso, com intenção, e sim pelo culposo, sem intenção, que pode gerar uma punição mínima nesse caso. Inevitavelmente vai ser sobre isso que a gente vai falar primeiro com o Maurício Januzzi, presidente da Comissão de Direito Viário da OAB de São Paulo, representante de várias famílias em casos de acidente envolvendo embriaguez também, que sempre conversa com os nossos ouvintes, e obrigada por mais uma vez estar disponível para conversar com a gente, Maurício. Obrigado, Ana. É um prazer estar de volta aqui à Rádio Trânsito. Bom, a gente lamenta profundamente a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, a família do Vitor já disse que vai recorrer dessa decisão. Há expectativa de reversão, Maurício? Então, na verdade, antes de mais nada, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por 2 votos a 1, ou seja, não foi unânime a decisão, presta um serviço à justiça, na medida em que é um caso clássico, né, de dolo eventual, em que há a comprovação da embriaguez por parte da autora do homicídio e há comprovado o excesso de velocidade naquela via, que, como foi dito, era uma via de 30 km por hora e ela estava entre 60 e 90 km por hora. Infelizmente, a interpretação da grande parte dos tribunais e o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um tribunal super rigoroso, parece que para esse tipo de delito não o é, na medida em que caberia a decisão de mérito, se é doloso, se é culposo, aos jurados, que são os juízes naturais desta causa, como foi determinado pela juíza de primeiro grau, que, ao meu ver, acertou na decisão de pronúncio. Mas, havendo essa reversão por parte do Tribunal de Justiça, o que se espera e se aguarda é um recurso agora para os tribunais superiores, para o Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem ainda mais branda uma posição a respeito desses fatos, entendendo como entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, apesar do recurso que será interposto, acredito ser bastante difícil a reversão dessa decisão para tornar esse caso específico de homicídio culposo e indoloso, como deveria ter sido feito anteriormente. Passa uma sensação para a sociedade que o beber, dirigir e andar em excesso de velocidade é algo normal, algo corriqueiro e algo que é permitido. Apesar de crime, é um crime que nós chamamos de menor potencial ofensivo, que tem uma pena de 2 a 4 anos, e apenado ao mínimo legal, já que a autora do fato é portadora de bons antecedentes, ela terá a substituição dessa pena por uma prestação de serviço à comunidade, se muito. Então, tecnicamente, se passa, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo passa uma informação para a sociedade que não é tão crime assim beber e dirigir, o que é lamentável sob esse ponto de vista de uma sociedade que tem um índice de violência no trânsito dos mais altos e que perde mais pessoas do trânsito do que qualquer outro país numa guerra declarada como da Síria, por exemplo. Pois a gente perde quase 200 pessoas por dia, né, em batidas no trânsito, em atropelamentos, em quedas de moto, isso por dia no Brasil, é um número muito alto. Agora, Januzzi, explica para o nosso ouvinte por que ainda existe essa linha tão tênue, essa divisão tão frágil entre a decisão de julgar um crime por homicídio doloso, homicídio culposo. Por que a gente ainda fica nessa de ir e voltar na maneira como o crime vai ser julgado? Na verdade, isso tudo é causado pela impropriedade legislativa do homicídio culposo. Como o homicídio culposo
ele tem uma pena muito branda para o resultado que ele gera, ou seja, a morte de um indivíduo nessas condições, uma pena de 2 a 4 anos, e pelo Código Penal, aquele que é apenado no máximo, ou seja, 4 anos, cumpre a pena em regime aberto, ou seja, ele não vai preso, a sensação que dá à sociedade é que isso gera impunidade, uma vez que as pessoas associam ao indivíduo ser punido com a prisão. E nos crimes de trânsito, e a grande maioria nos crimes que a gente vê que aquele indivíduo é preso em flagrante naquele primeiro momento, que ele mata ali 4, 5 pessoas, atropela e mata no trânsito embriagado, paga uma fiança e sai. E depois nós não sabemos o destino desse indivíduo, ou seja, se ele é condenado, se ele é absolvido. Na maioria dos casos ele é até condenado, mas é uma pena que não leva ele à prisão. E a sociedade não tolera mais esse tipo de resposta penal que é dada pela lei. Então essa impropriedade legislativa, ou seja, a forma como foi redigido o crime de trânsito culposo e a sua pena, ela é muito branda. Por isso que nós, através de uma associação, tentamos fazer um projeto de lei que já passou pela Câmara, está agora no Senado, para aumentar essa pena. Uma pena que hoje varia de 2 a 4 anos, seria uma pena de 5 a 8 anos, justamente para que parte desta pena fosse cumprida pelo infrator em regime fechado, para que desse essa resposta social, no sentido de que aquele indivíduo que mata no trânsito vá preso. Para quê? Para que ele sinta, neste resultado, um desestímulo para a prática do fato, coisa que ele não sente hoje. Pois é. E aquilo que o Tribunal de Justiça fez ontem nesse julgamento, por isso que precisa dessa interpretação, se é doloso ou se é culposo, é um desserviço a mais para a conscientização das pessoas, inclusive nessa semana em que se comemora a Semana de Combate aos Crimes de Trânsito. É a Semana do Trânsito, como todo mundo conhece, se faz esta injustiça, não deixando que a sociedade, ou seja, o Tribunal do Povo, que é o júri, decida se aquele fato é culposo ou é doloso. Ou seja, nem isso o Tribunal de Justiça de São Paulo deixou acontecer, numa interpretação extremamente liberal acerca desse assunto, o que nos causa até estranheza, já que o Tribunal de Justiça de São Paulo, para outros fatos, para outros crimes, é muito mais duro, muito mais acentuado no ponto de vista das decisões do que nessa. Pois é, e a gente tem um outro caso, Januzzi, que... Bom, a gente até teme que acabe tendo um desfecho muito parecido. O caso do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Nós falamos sobre esse caso aqui ao longo da semana na rádio. Ele acabou atingindo em alta velocidade o carro onde estavam 2 jovens em Curitiba e matou esses 2 rapazes com muita violência na hora da batida. Existe um recurso da defesa do Carli Filho que está para ser avaliado pelo Supremo, está na mesa do Gilmar Mendes há mais de um ano, saiu da pauta, inclusive recentemente, não tem uma data ainda para ser julgado, que é justamente para tirar a decisão, para impedir que ele vá a júri popular, que foi o que inicialmente a justiça decidiu. A gente corre o risco de ter uma decisão muito parecida nesse caso também, Januzzi? Corre esse risco na medida em que esse recurso tem por objetivo fazer com que haja a desclassificação do homicídio doloso para culposo. Se o ministro Gilmar Mendes, depois que decidir julgar o caso, pautar o caso, né, esse caso que já faz longos, acho que 8 anos. 8, isso. Que já é um caso de injustiça pela própria morosidade da justiça, que é uma justiça lenta, uma justiça burocrática, uma justiça que demora para julgar as coisas. Entender, né, se o ministro do STF entender que esse caso de homicídio culposo, eu acho que a gente sepultaria de vez a possibilidade de punições maiores para esses crimes, dando uma chancela judiciária à sociedade, dizendo que a conduta de beber e dirigir é compreensível, ela é corriqueira, e se você matar alguém no trânsito por isso, ok, é apenas um homicídio culposo, você obrou apenas com imprudência. Aquele que bebe e dirige é apenas um imprudente, ele não quis o resultado, o que é uma interpretação que, se for dada pelo Supremo Tribunal Federal, vai gerar um precedente muito grande para vários outros casos que vêm vindo, acabando com essa luta aí de quase 5, 6 anos para criminalizar realmente esta infração de trânsito, ou seja, muitas famílias
vão ainda chorar os seus entes queridos e todos nós vamos ter essa sensação de insegurança na medida em que nós sabemos que se alguém matar um ente querido nosso no trânsito ou uma pessoa muito próxima, nada será feito para julgá-lo. Agora, bom, o ministro já declarou que considera, né, que Carli Filho deve ir à júri popular, só que tem a decisão sobre o tal do habeas corpus, que foi o recurso que a defesa do Carli Filho encontrou para impedir. O julgamento chegou até a ser marcado e acabou sendo cancelado por isso. O senhor acredita que a tendência é que esse habeas corpus seja negado e o julgamento possa ser marcado ou não dá para prever? Nós esperamos que esse HC seja julgado improcedente para que a população, ou seja, o júri popular, que é são 7 jurados que são escolhidos dentre as pessoas do povo, decidam se esta conduta ela é dolosa, intencional, por assumir o risco de produzir o resultado, ou se ela é culposa. Nós temos que deixar que os jurados decidam isso, e não o judiciário. Se o judiciário resolver decidir, nós já sabemos qual é a política do judiciário nesse sentido. Eu digo que é uma política equivocada na medida em que está acentuando as questões relativas aos crimes de trânsito. Está gerando na população a sensação de impunidade, coisa que não se esperaria nem de um ministro do Supremo Tribunal Federal e muito menos de um Tribunal de Justiça, que é um dos mais respeitados, que é o de São Paulo. Bom, só para a gente fechar, Januzzi, a gente falou nessa semana de diversos casos, a gente falou com a Cristiane Yared, que está aguardando a decisão da Justiça há 8 anos, com o Nilton Gurman, que está aguardando há 6 a decisão no caso do Vitor. Conversamos ontem com um pai, o Gilberto, que perdeu o filho há 1 ano e 2 meses, num atropelamento aqui na Zona Oeste de São Paulo, e ainda estão na fase de colher depoimentos, de fazerem as primeiras audiências. Qual que é a previsão para que um caso desses chegue ao fim? Qual que é a média que a gente tem no país, Januzzi? Então, a média, geralmente, porque há essa discussão, é de 7 a 8 anos até chegar numa decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Pela morosidade da justiça, pela lentidão e burocracia do Poder Judiciário, e as pessoas, tecnicamente, não estão mais querendo esperar isto. Mas, infelizmente, o Judiciário não tem sido condescendente com essas pessoas e não tem dado a resposta penal que se espera dele. O que se espera do Poder Judiciário é que ele seja mais rápido nessas decisões, que leve esses indivíduos a júri popular e que o povo, que é o soberano, que é o Tribunal Popular, que deveria julgue se essa situação é de um homicídio doloso ou culposo, para que se estabeleça um novo paradigma, uma nova interpretação jurisprudencial para isso. Coisa que, infelizmente, o Poder Judiciário não está deixando acontecer. O que aconteceu ontem foi, na verdade, um grande balde de água fria, né, na esperança que a gente tinha. Exatamente. Bom, Maurício Januzzi, obrigada mais uma vez por conversar aqui com os nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor. Obrigado e obrigado a todos os ouvintes e a você também. Bom, só para relembrar, o Maurício Januzzi é presidente da Comissão de Direito Viário da OAB de São Paulo. A gente vai continuar acompanhando todos esses casos de perto. Já falamos isso aqui no encerramento de várias entrevistas e eu sou obrigada a falar de novo, né? Força a essas famílias que lutam, que brigam por justiça para si e para outras pessoas que, infelizmente, passam por esse tipo de situação. E cabe a nós, aqui na Rádio Trânsito Caçula de Pneus, reforçar o nosso papel de pedir para você, nosso ouvinte, ser cada vez mais consciente em relação ao consumo de álcool. A gente bateu muito nessa tecla aqui, mas não é o único problema, né? O consumo de álcool, dirigir mexendo no celular, dirigir em alta velocidade simplesmente porque você acha que está com controle da situação. Seja prudente no trânsito. Se proteja e proteja as pessoas que estão perto de você, porque um dia você pode passar por uma situação como essa, não como causador do acidente, como a vítima também, perder um ente querido. E só quem está na pele dessas pessoas sabe o que é passar por isso. Saber que você está certo e saber que a justiça não está do seu lado. A nossa justiça não está do nosso lado. Não é justa em vários casos. E essa decisão no Tribunal de Justiça ontem mostra claramente isso. A justiça está do lado de quem tem dinheiro para poder pagar advogados. Infelizmente.